Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre com as informações de Bento Gonçalves e da nossa região. Você confere com a gente na edição de hoje. Bento não vai receber viaturas semi-blindadas para a Polícia Civil. BGF anuncia primeira contratação para a temporada 2021. Presidente do Esportivo avalia a última temporada e traz as projeções para este ano. Governo isenta de tributos a importação de seringas e agulhas. Cartão de inscrição ao Enem já está disponível aos candidatos. Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, passa por reformas em seu bloco cirúrgico. Estes os principais destaques da edição de hoje, que começa agora. A presença do sol e o rápido aquecimento já nas primeiras horas da manhã vai resultar em mais um dia de instabilidade. No entanto, a chuva não vai predominar durante todo o dia. E mais uma vez, esse quadro deve se repetir em praticamente toda a Serra Gaúcha. Você confere agora com a gente a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. A quinta-feira será marcada por vários temporais no sul do Brasil por causa de uma mudança na circulação dos ventos. Além disso, o fluxo de umidade que vem da região norte do país estimula a formação de áreas de instabilidade que provocam temporais a qualquer hora no extremo oeste paranaense, inclusive em Foz do Iguaçu, entre o noroeste gaúcho, oeste catarinense e em todo o centro-oeste do Paraná, inclusive nas regiões de Campo Mourão, Chapecó e São Luís Gonzaga. O dia também será marcado por várias pancadas de chuva, mas que intercalam períodos de sol. O tempo vai ficar firme nesta quinta, apenas no centro-sul gaúcho, inclusive na região de Santa Maria. Nas três capitais do sul do país e nas demais áreas da região, o dia começa com bastante sol e há alto risco para temporais entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 21 com máxima de 33 graus e em Curitiba, mínima de 19, máxima de 30 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica em 90% a possibilidade de chuva, principalmente à tarde e também à noite. As temperaturas devem variar entre 17 graus a mínima e chegando até aos 28 graus a máxima. Em um ano de pandemia, as Forças Armadas do país se mobilizaram para ajudar a reduzir os impactos. Entre as principais ações está o apoio logístico, com a distribuição de equipamentos e materiais em conjunto com outros órgãos do governo federal. Mais detalhes a gente confere na reportagem. Tudo começou ainda lá em fevereiro, quando um avião da Força Aérea resgatou os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, onde tudo teve início. Uma operação de risco, bem calculada e que teve sucesso absoluto. Ninguém foi contaminado. Quando foi decretada a pandemia, o governo brasileiro se mobilizou imediatamente para tentar minimizar os efeitos do novo coronavírus. E as Forças Armadas foram fundamentais nesse processo. Do reforço às inúmeras ações adotadas para evitar a proliferação do vírus, ao apoio técnico e logístico aos órgãos de saúde, Exército, Marinha e Aeronáutica estiveram presentes. O Ministério da Defesa foi o responsável por coordenar o trabalho que aconteceu em todo o país e mobilizou milhares de militares. O Ministério da Defesa ativou pela primeira vez 10 comandos conjuntos em todo o Brasil, de forma que cada recanto do nosso Brasil pudesse ser melhor apoiado por gente que conhecesse as necessidades, tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto municípios, para estar o mais próximo possível da população. Foram feitas desinfecções de prédios públicos, como hospitais, escolas e rodoviárias, e locais de grande circulação, como aeroportos.
No momento em que os estoques de sangue estavam críticos, os militares doaram sangue em todos os hemocentros Brasil afora. Foram eles também que transportaram suprimentos para os locais mais remotos. Máscaras, luvas, remédios e até mantimentos encheram aviões com os mais variados destinos. Nós fizemos, por exemplo, só na Força Aérea, o equivalente a mais de 25 voltas ao mundo, desde que a operação começou há 8 meses atrás. Além do saldo positivo, a defesa ainda fala sobre o legado que fica com a operação Covid-19. É a certeza que a nossa população, a nação tem, de que toda vez que tiver um desafio, um inimigo inesperado, novo, as Forças Armadas estarão juntas com a população como estiveram agora. A ocupação de leitos de UTI no Hospital Tacchini voltou a crescer, atingindo praticamente toda a capacidade da instituição. Dos 45 leitos existentes, 44 estavam sendo ocupados até o início da tarde desta quarta-feira, ou seja, 97,8%. Cabe ressaltar que desse total, 30 leitos são destinados exclusivamente ao tratamento da Covid-19. Eram 24 pacientes confirmados com a doença e outros 3 casos de suspeita para coronavírus, o que na totalidade atinge 90% da oferta. Em Bento Gonçalves, a Secretaria Municipal da Saúde já trabalha junto ao governo do estado a liberação de mais 5 leitos de UTI a serem destinados a pacientes do SUS. E ainda sobre a Covid-19, o portal do governo do estado mostrava no início da tarde desta quarta-feira a utilização de 26 leitos fora de UTI, sendo que a capacidade em Bento Gonçalves é de 84 vagas. Não houve alterações em relação aos dados da terça-feira, quando o percentual de utilização chegava aos mesmos 30% desta quarta. Os dados quanto à utilização de respiradores também não sofreram mudanças. Dos 45 aparelhos em UTI, 23 estavam sendo utilizados, ou seja, 51%. No portal covid.saude.rs.gov.br existem informações gerais do estado e também dos municípios e regiões. Há ainda os números referentes a hospitais e também à rede pública de saúde. Os dados que constam no portal referentes a Bento Gonçalves são repassados sempre pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. O governo federal anunciou a isenção do imposto de importação em incidentes sobre seringas e agulhas. Na reunião extraordinária da CAMEX, a Câmara do Comércio Exterior, convocada pelo Ministério da Saúde, os conselheiros decidiram pelo fim da cobrança de 16% que incidia sobre tais insumos. O grupo é formado por ministros da Economia, Relações Exteriores, Agricultura e outros representantes destas pastas e também da Presidência da República. Nesta semana, o governo restringiu a exportação da seringa e agulhas do Brasil. Uma portaria da Secretaria de Comércio Exterior determinou que a venda desses produtos para outros países vai precisar de uma licença especial, tendo em vista a grande utilização quando tiver início a vacinação. Respiradores pulmonares, máscaras, luvas e outros equipamentos usados na resposta à pandemia já exigiam esse tipo de aval do governo para serem exportados. A prevenção ao coronavírus e a análise da situação em Bento Gonçalves foi motivo de uma reunião na Prefeitura envolvendo as secretarias de Saúde, de Segurança, do Desenvolvimento Econômico e do Turismo. Na ocasião, a secretária de Saúde, Tatiane Fiorio, salientou a preocupação com o cenário, o qual projeta para as próximas semanas uma situação de preocupação, tendo em vista as festas de final de ano. Venho aqui neste momento conversar um pouquinho com a população para demonstrar nossa preocupação, com o enfrentamento da pandemia que nós estamos atravessando neste momento. Desde o final do ano, nós estamos tendo uma elevação muito forte nos casos e nas internações hospitalares.
observando os gráficos já nesses primeiros dias da nossa administração, nós estamos muito preocupados com a situação atual. O nosso hospital, localizado no município de Bento Gonçalves, já passou do 100% de ocupação. Então isso nos preocupa muito e sabendo que dentro das próximas semanas também a gente vai ter um aumento devido às festas de final de ano, às comemorações de Natal e de final de ano. Então estamos bastante preocupados, estamos trabalhando com muita atenção no sentido do enfrentamento da pandemia. Nesse momento, o que eu gostaria de fazer a solicitação para toda a população é que não descuidem das medidas preventivas. Continuem mantendo o distanciamento, continuem fazendo a utilização de álcool gel, continuem dentro das possibilidades, manter os ambientes bem ventilados. Qualquer pessoa que tiver qualquer sintoma gripal, procure uma unidade de saúde, não espere agravar os sintomas. Então a gente precisa neste momento da colaboração da população. Estamos com todos os protocolos já estabelecidos, estamos acompanhando e precisamos neste momento então da parceria com a população para que a gente possa passar de uma maneira mais tranquila essa fase difícil que estamos enfrentando. Dentro dos próximos dias já temos um anúncio extraoficial do Ministério da Saúde. Provavelmente dentro dos próximos períodos estaremos recebendo as vacinas. O município de Bento Gonçalves já está se estruturando, já está se organizando para aplicação assim que for possível, assim que nós recebermos da vacina. Então estamos organizando toda a logística, todos os insumos, a nossa rede de frio e a nossa equipe para que assim que for possível a gente faça então a imunização da população. Integrando a macro-região da Serra, Bento Gonçalves segue na bandeira vermelha do distanciamento controlado imposto pelo governo do estado. De acordo com o último boletim informativo, são mais de 7.500 pessoas confirmadas com a doença e quase 7.000 curados, além de 145 óbitos. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. O cartão de confirmação de inscrição no Enem já está disponível aos mais de 5.700.000 candidatos. O documento está liberado na página do INEP e pode ser acessado na página do participante. O acesso permite a consulta ao número da inscrição, data, horário e local do exame. Também registra se o participante deve contar com atendimento especializado,
se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas previamente. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve o cartão nos dias das aplicações das provas, marcada para os dias 17 e 24 deste mês na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. E um acidente envolvendo 3 veículos deixou uma mulher ferida em Bento Gonçalves no final da terça-feira. O fato ocorreu no quilômetro 5 da ERS 444, quando um caminhão desgovernado atingiu outros 2 veículos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia no sentido Bento Gonçalves-Farroupilha, quando o motorista perdeu o controle do veículo, invadindo a pista contrária e atingiu um Ford Maverick e um Fiat Punto. Os automóveis rodopiaram no asfalto e o caminhão desceu cerca de 80 metros em uma ribanceira às margens da rodovia. O SAMU e o Corpo de Bombeiros em Bento Gonçalves foram acionados e socorreram os envolvidos. A condutora do Fiat Punto foi encaminhada ao Hospital Tacchini e os outros 2 motoristas foram avaliados no local, sendo liberados. O governo do estado entregou terça-feira, de forma simbólica, 41 viaturas semi-blindadas para as delegacias de diversas cidades gaúchas. Pelo menos 4 veículos serão destinados à Serra Gaúcha para os municípios de Caxias do Sul, Garibaldi, São Francisco de Paula e Cotiporã. Mais 2 viaturas semi-blindadas devem ser entregues na região até o final deste primeiro semestre, servindo aos policiais de Farroupilha e São Sebastião do Caí. As caminhonetes Renault Duster semi-blindadas não chegarão às cidades mais populosas e que têm problemas com facções e o tráfico de drogas, como Porto Alegre e aqui em Bento Gonçalves. A explicação do governo do estado é de que a aquisição dos veículos só foi possível graças a emendas parlamentares e por isso a destinação foi definida conforme a indicação dos deputados e senadores na proposição da emenda parlamentar da bancada federal. A semi-blindagem ela representa aproximadamente entre 25% a 30% do custo da viatura. Então é um investimento do Estado na proteção daqueles que protegem a sociedade. Obviamente que isso foi um trabalho de muitos dentro da nossa instituição, que participaram em São Paulo, fizeram os testes, verificaram a questão da blindagem, né? Neste primeiro momento nós estamos entregando então equipamentos semi-blindados, é o início de uma nova geração. Isso não quer dizer que nós não teremos no futuro equipamentos totalmente blindados, mas são carros que requerem um outro tipo de treinamento, um outro uso, então as pessoas que utilizam veículos blindados também terão que ser capacitados para isso. O importante é a parceria da bancada gaúcha, dos 34 parlamentares, 3 senadores, 31 deputados federais, com o governador Eduardo Leite, com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, a parceria também com a Assembleia Legislativa, está aqui o presidente Hernani Polo, todas as forças do nosso estado buscando pela primeira vez uma viatura semi-blindada. Que isso é muito importante no sentido de combater o crime. Para isso tem que ter um estado forte, com segurança pública forte, para que realmente nós possamos coibir o crime. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a tecnologia de blindagem utiliza na carroceria dos carros mantas com 9 camadas de tecido de fibra de aramida. Além de mais leve que o aço, a sua capacidade de resistência é 4 vezes maior, suportando disparos de todos os tipos de armas, como a pistola .40 e 9mm. O critério de distribuição das caminhonetes gerou uma certa polêmica, pois não seguiu critério técnico e sim interesses políticos. Aí é que muitas vezes a gente comenta, com todo mundo a importância de Bento Gonçalves ter um representante, seja na Assembleia Legislativa ou até mesmo na Câmara dos Deputados. Se vocês pegarem no site do governo e localizarem os municípios que receberão esses veículos, vão ver que municípios pequenos, como próximos aqui a Bento Gonçalves, com pouco índice de criminalidade,
receberão essas caminhonetes semi-blindadas. E como você viu na reportagem, Porto Alegre e Bento não serão contempladas. Então é importante, né? 2022 logo mais vem aí e não adianta participar do pleito 5, 6, 10 candidatos por Bento Gonçalves. O importante é que a cidade se unisse para ter um candidato a deputado estadual e um outro a federal e todos nós fizéssemos essa rede de apoio para que Bento voltasse a ter aí a sua representatividade em Porto Alegre e em Brasília. E no esporte, o ano de 2021 promete ser especial ao torcedor alviazul. Depois de 14 anos, o esportivo voltará a disputar competições de nível nacional, como a Copa do Brasil e também a Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Laudir Piccoli, faz uma análise da temporada de 2020 e a expectativa para a disputa da temporada 2021. Como presidente há um ano em exercício, eu tenho que, não posso deixar de enaltecer a todos os presidentes que passaram pelo clube, senão eu não estaria aqui, tanto presidentes como diretores. Agradecer à torcida, aos nossos patrocinadores, à imprensa, à comunidade de Bento Gonçalves, às lideranças de Bento Gonçalves, também às lideranças do poder público. Eu falo muito que esse troféu de campeão do interior, ele é um reflexo da união de uma cidade, tanto de lideranças como da comunidade. Então, Bento Gonçalves está de parabéns, em meio a uma pandemia que foi o que assustou o mundo inteiro. Bento Gonçalves está, até o momento, fazendo o seu papel, é o papel de protagonismo. A exemplo do clube esportivo, nós tivemos um ótimo resultado tanto dentro das 4 linhas de campo como fora. O clube esportivo, eu insisto em falar, está com as contas em dia, estamos pagando tudo certinho, os jogadores saíram daqui com os seus salários pagos, direito de imagem pago, enfim, tudo da forma que gostamos que façam com a gente, nós estamos fazendo com os jogadores. Os nossos colaboradores, nossos profissionais também já receberam o seu 13º, férias. Então, esse é o formato que essa bandeira do clube esportivo tem mais de 100 anos. Todas essas pessoas que passaram por aqui, eu tenho certeza que eles se orgulham de ter um clube que representa Bento Gonçalves há mais de 100 anos. Nessa temporada, a direção do Alviazul vai trabalhar com uma redução de 20% no montante investido para a montagem do grupo de jogadores. Para a disputa da Série D, a direção salienta que serão necessárias buscar entre 400 e 500 mil reais de patrocínio para arcar com todas as despesas. E a BGF anunciou a primeira contratação para a temporada 2021. Trata-se do fixo Yala Tauan Marcelo Trajano de Souza, 27 anos, o qual estava na equipe da Cercanoense no ano passado. Com a primeira contratação, o clube já conta com 5 atletas confirmados no elenco do técnico Vanner Flores. O jogador foi um dos destaques da equipe da Cercanoense no ano passado, onde disputou a Série Ouro de futsal. Em sua carreira no esporte gaúcho, Tauan ajudou a equipe da Ser Alvorada a conquistar o título da Série Bronze, ainda em 2015, e da Copa dos Campeões em 2018. Em 2019, o fixo foi destaque da competição estadual com 23 gols em 16 jogos disputados, sendo um dos artilheiros do campeonato. Além do fixo, a BGF já confirmou a permanência do goleiro Dani, do fixo Lucão e dos alas Kevin, vice-artilheiro da Série Ouro do ano passado, e Bruno Reis, capitão da equipe. Nas próximas semanas, o clube deverá confirmar novos nomes que vão compor o elenco para 2021. E a gente fecha essa edição com uma boa notícia na área da saúde. O Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, está passando por obras junto ao seu centro cirúrgico,
as quais estão sendo realizadas com recursos doados pela Tramontina Cutelaria. As melhorias abrangem, além do espaço para cirurgias, outras salas adjacentes, incluindo vestiários para pacientes, funcionários, sala de guarda de equipamentos, entre outros. A coordenadora administrativa do hospital, Kátia Argenta, traz mais detalhes. E mais recentemente fomos agraciados por mais uma importante contribuição financeira, desta vez da Tramontina, nos auxiliando numa importante revitalização do centro cirúrgico do hospital, cuja edificação já é bastante antiga, mas também contemplando adequações e melhorias, especialmente no sistema de climatização, que está relacionado a melhor atender os pacientes COVID, suspeito de COVID, ou mesmo de outras situações que venham a precisar do hospital. Passada essa reforma, que está sendo executada em etapas devido à complexidade e devido à interferência no processo cirúrgico, nós teremos então um serviço de bloco cirúrgico e sala de recuperação que já está adequada, reformada, totalmente revitalizados para atender de novo tanto aos pacientes COVID confirmados ou suspeitos, mas também a todos os pacientes que nos procuram, que precisam dos nossos serviços de qualquer natureza. E esses investimentos, essas melhorias permanecerão para depois, para uso de toda a nossa comunidade. Nos últimos 2 anos, o processo cirúrgico e obstétrico do Hospital São Roque passou por importantes melhorias e, em 2019, o Centro de Oftalmologia da instituição também foi modernizado. No ano passado, a sala de recuperação pós-anestésica foi reformada e ampliada, inclusive com boxes específicos para a recuperação de pós-anestesia de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Essas, então, as informações do nosso Jornal TV Com, aqui pelo Canal 14. Lembrando que o nosso programa tem reprise amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você pode baixar o aplicativo Conecta TV Com e conferir as informações no seu smartphone.